Um bom Mas, dúvida. ó, até pegando um ponto disso, dessa expansão inicial do universo, porque há pouco tempo eu li um livro chamado A Era das Máquinas Espirituais, de um autor chamado Ray Kurzweil. E ele começa o livro falando de uma lei que, se eu não me engano, ele chamou de Lei do Tempo e do Caos. E ele coloca esse início do universo falando que no começo foi tudo muito, muito rápido. E a conclusão dessa lei é que quanto maior o caos, maior o tempo para as coisas acontecerem. Então ele fala que no começo, como o universo era um ponto microscópico muito denso, você tinha pouco caos, porque estava tudo muito, muito concentrado. Então as coisas aconteciam de maneira muito rápida. Hoje ele fala que o caos é tão grande, a entropia é tão grande, que demora muito mais para as coisas acontecerem no universo. Só que em oposição ele pega a Terra. Ele fala que a Terra não é um sistema fechado, que tende à entropia, é um sistema aberto, ela é influenciada por outras coisas. E na Terra, ao contrário, o caos foi diminuindo e a ordem foi aumentando. E ele usa a evolução da vida biológica para testar isso. Ele fala, olha, bilhões de anos sem vida, de repente organismos unicelulares, mais alguns bilhões pluricelulares, alguns milhões, começa a vir peixe, anfíbio, réptil, mamífero, cada vez mais rápido. Aí ele acaba o livro, é dos anos 2000 o livro, falando que a nova etapa da evolução seriam as IAs, que a gente está criando uma nova etapa de evolução. Mas essa lei do tempo e do caos, ela tá correta? As coisas demoram mais para acontecer hoje em dia por conta do tamanho que está o universo, o caos que ele tem? Ah, sim, né? Eu não sei o quanto que isso influencia, por exemplo, reações químicas ou físicas no nosso universo, mas pegando um gancho desse conceito de diminuição de entropia local na Terra, isso inclusive é uma das maiores, digamos, falácias que o pessoal às vezes tenta usar para falar contra o Big Bang, que é como que uma explosão gera, por exemplo, seres humanos e um planeta perfeito com oceanos e tudo mais, como que surge tipo ordem a partir do caos. E a resposta é que sim, a entropia de um sistema fechado sempre tende a permanecer a mesma ou aumentar. Mas a Terra não é um sistema fechado. Para a gente fazer essa diminuição de entropia, essa criação de ordem a partir do caos no nosso planeta, a gente está literalmente roubando energia do Sol. Então, o sistema como um todo está tendo um aumento de entropia e ele tende a um sistema ainda mais caótico, ele tende a aumentar o caos dele. Só que a gente está constantemente roubando energia do Sol para fazer ordem aqui na Terra. Por isso que a gente consegue ter seres humanos, planetas, por isso que a gente consegue ter, sei lá, vida inteligente, futuramente, quem sabe, IAs e coisas do tipo. Então, essa é a resposta, digamos, de por que uma explosão tipo Big Bang consegue gerar caos em alguns lugares e ordem em outros. Bom, Isso aí. e voltando a essa ideia que a gente estava falando, dessa expansão do universo, ela está acontecendo ainda? Porque você falou que as galáxias estão se afastando. Sim. Essa aí é uma das verificações até que corroboram o modelo do Big Bang. Sim. Está se acelerando ou diminuindo? Acelerando. Acelerando. Só que essas coisas, até para o pessoal entender, viu, foram coisas que foram sendo. E é aí que entra um ponto importante com relação até ao James Webb, né? As coisas foram acontecendo, assim, na nossa história humana, né? Não é do dia para a noite. Por exemplo, o Einstein. Quando ele bola a teoria da relatividade, o Einstein falava que o universo era estacionário. Você vai falar que o Einstein estava errado? Não estava, cara. Porque na época que o Einstein viveu, não existia galáxia como a gente conhece. As galáxias foram ser descobertas da maneira como a gente conhece em 1929. O Einstein já tava velhinho ali para quando descobriram, quando ele bolou a teoria, o universo não existia galáxia. Era tudo, todo o universo era dentro da nossa galáxia. Aí em 1929, o Edwin Hubble, usando o maior telescópio do mundo, e aí tem um paralelo porque a astronomia ela depende muito da tecnologia. A gente não tinha tecnologia para ver as coisas que a gente via. Em 1929, lá no Monte Wilson, na Califórnia, ele conseguiu ver estrelas na galáxia de Andrômeda e mediu a distância. E aí ele falou, isso aqui não pode ser na nossa galáxia, é uma distância muito grande. E aí que veio a ideia de ter outras galáxias no universo. E aí pronto, mas aí ter galáxia é uma coisa. Depois, o próprio Hubble foi lá e mediu que quanto mais longe uma galáxia estava, mais rápido ela se afastava da gente. Aí ele criou uma lei chamada Lei de Hubble e tudo que a gente usa para calcular a distância. E isso ficou durante muitos e muitos anos. Até que em 2008, né? 98, né? Acho que 98 foi quando descobriram a expansão. A expansão já Sim. tinha sido descoberta. Só que por quê? Porque a gente conseguia observar um número limitado de galáxias. Depois, com o telescópio espacial Hubble e tudo mais, a gente conseguiu observar muita galáxia. E aí os pesquisadores descobriram que, além do universo estar expandindo, ele ainda se expande de maneira acelerada. Então, esse negócio da aceleração da expansão do universo é um negócio relativamente novo.
Não é um negócio desde sempre. Então o que acontece? Aí você vai falar assim, o Einstein estava errado? Cara, não estava. Porque para o universo que ele via, que existia para ele, era aquilo ali. Depois vem o Edwin Hubble. Isso não tinha expansão acelerada. Aí você vai falar que o Hubble estava errado nas conclusões dele? Não estava. Agora, o mais interessante de tudo isso é a volta que essas coisas dão. O fator que faz o universo expandir de forma acelerada, que a gente chama de energia escura, pode ser algo que o Einstein apagou lá atrás. Porque quando ele deduziu o universo com base na relatividade, apareceu um termo que ele chamou de constante cosmológica, só que ele pensou que estava errado. E ele tirou. Por quê? Porque o universo para ele era aquilo ali. Ele falou, isso aqui não existe. Aí ele tirou da equação dele. Quer dizer, ele descobriu, mas deixou quieto, porque ele falou, não, eu tô viajando aqui. Então, mas hoje... o mais interessante é que ele descobriu com base na lógica. Sem ver nada. Sem ver só nada. com cálculo. E aí hoje existe uma grande vertente aí que diz que a tal da energia escura, que a gente não sabe o que é, que a energia escura, o que ela faz? Ela acelera a expansão do universo. Basicamente é isso. Muita gente acha que pode ser a constante cosmológica lá da equação do Einstein. Por isso dizem que até quando Einstein erra, ele acerta. Porque voltou a constante cosmológica na forma desse parâmetro. E se o universo se expande, ele se expande a partir de um centro? A gente achou esse centro? Essa é talvez a pergunta que é mais feita. Fala aí, Pedro. Assim, o universo não tem um centro. É mais fácil, talvez, imaginar a expansão do universo como imaginando um balão enchendo. Isso aí. Quando a gente está na superfície... Imagina que a gente pega um balão, enche um pouquinho ele, não deixa ele muito cheio. Aí vocês pegam e marcam um monte de pontinhos na superfície do balão. E aí começa a encher o balão. Se vocês estivessem em cima de um desses pontinhos do balão, vocês, independente de qual pontinho fosse, vocês iam olhar para todos os outros ao redor e vocês iam ver todos eles se afastando de vocês, independente de em qual pontinho vocês estivessem. Então, para a perspectiva de vocês, naquele pontinho seria como se vocês fossem o centro do universo. Mas se vocês estivessem em outro pontinho, naquele ponto seria a perspectiva de que aquele é o centro do universo. Então, o universo não tem um centro geométrico que a gente possa olhar e falar, ele está expandindo a partir daqui. Então, foi a partir daqui que o Big Bang começou, algo do tipo. É simplesmente impossível. E aí observando a quantidade imensa de galáxias que a gente observa hoje, a gente chega à conclusão que o universo ele tem duas propriedades muito importantes. Ele é isotrópico, que a gente chama, e homogêneo. Que é isso aí que o Pedro falou. Não importa. Eu aponto meu telescópio para cá e vou mapeando as galáxias. Se eu apontar para cá, a densidade de galáxias é a mesma. Então, se você estiver em Andrômeda e fizer, vai ser a mesma coisa. Se você estiver na M87, que está 50 milhões de anos-luz daqui, vai ser a mesma coisa. Então, você não tem... começou ali. Aonde você estiver, você pode se considerar como centro do universo. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque para determinadas situações, estudos e tudo mais, a gente se coloca no centro do universo. E não tem problema nenhum com isso. E se a gente estivesse em Andrômeda, ali seria o centro. E se estivesse na M87, ali, e assim por diante. Então tem essa propriedade que é muito interessante do universo, que ele é ser isotrópico e homogêneo.